Que Deus abençoe o seu dia e a sua semana. Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo num texto com milhares de anos, mas que, nossa, parece que foi escrito ontem. O capítulo 18 de Provérbios. É verdade. E para guiar a gente nessa análise, nós estamos usando aqui as notas e os comentários de duas bíblias de estudo muito boas, a Roman e a Nova Almeida Atualizada. Excelentes fontes. E a nossa missão aqui é tentar entender, sabe? Será que essa sabedoria antiga sobre comunicação, dinheiro, amizades, será que ela ainda funciona no nosso mundo de hoje? Esse mundo digital, super acelerado? É uma pergunta excelente, porque Provérbios 18, ele não dá respostas fáceis, né? Ele funciona mais como um espelho. Um espelho, gostei disso. Sim, ele nos mostra dois caminhos, lado a lado, o do sábio e o do tolo. E o que conecta tudo, assim, quase todos os versículos, é a ideia de que as nossas escolhas, principalmente com as palavras e onde a gente confia, elas criam nossa realidade. É um convite constante para a gente se autoavaliar. Certo, então vamos começar a destrinchar isso. E eu preciso confessar, lendo as fontes, o versículo 21 me parou. Ele diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Assim, de cara parece um exagero, né? Uma hipérbole. Parece, mas não é. É uma ótima pergunta, porque o poder aqui é muito real. As notas de estudo, elas são unânimes em dizer que, claro, pode ter um sentido literal, uma falsa acusação que leva à morte, por exemplo, mas o significado principal é muito mais amplo, mais do dia a dia. A morte que a língua pode causar é, sei lá, a destruição de uma reputação, o fim de um relacionamento. Nossa, sim. E a vida é o contrário. É o encorajamento que levanta alguém, a palavra de paz que resolve um conflito. Nossas palavras não são só sons, sabe? Elas são ferramentas que constroem ou demolem o mundo à nossa volta. Entendi. E o capítulo parece dar um perfil bem claro de quem usa essa ferramenta para demolir. O tolo. O que eu achei fascinante nas fontes é que essa tolice não é falta de inteligência, né? É mais um problema de input versus output. Exato. É a analogia perfeita. O tolo tá focado só no output, em dar a opinião dele, e ignora totalmente o input, que é o ouvir. É tipo um sistema quebrado. Exatamente isso. O versículo 2 define perfeitamente. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. O objetivo dele não é aprender, não é conectar, é transmitir. É só falar. Só falar. Ele mede o valor dele pela quantidade de opiniões que ele dá. E como o input dele é quase zero, o output é sempre problemático. Os versículos 6 e 7 mostram a consequência. Os lábios dele entram em briga, a boca dele é a própria destruição. Ele fala tanto sem ouvir que acaba caindo na própria armadilha. E a forma mais tóxica desse output todo parece ser a fofoca. O versículo 8 usa uma imagem que é bonita e terrível ao mesmo tempo. As palavras do difamador são como doces bocados que descem ao mais íntimo do ventre. É uma descrição perfeita. É perfeita. E o que assusta é como ela vicia, né? As fontes falam por que a gente é tão atraído por esse doce bocado, mesmo sabendo que faz mal. Sim, e a análise psicológica é muito perspicaz. Os comentários dizem que a fofoca é saborosa por alguns motivos. Primeiro, cria uma falsa sensação de intimidade com quem compartilha, sabe? De estar por dentro do assunto. Sei, aquele segredinho. Isso. E segundo, muitas vezes nos faz sentir superiores à pessoa de quem a gente está falando. Mas a imagem de descer ao mais íntimo é o grande alerta. Não é um prazer superficial. Essas palavras, uma vez que você engole, elas contaminam sua percepção, plantam desconfiança, e depois é muito difícil de arrancar. É um veneno por dentro. Um veneno disfarçado de doce. E o antídoto que o capítulo oferece parece tão simples, mas é tão difícil de praticar hoje em dia, que é só ouvir. O versículo 13 é um tapa na cara, né? Responder antes de ouvir é tolice e vergonha. Direto e reto. É basicamente isso. O texto está dizendo que a pessoa é tola e passa vergonha. E não é só esperar sua vez de falar, sabe? É sobre a qualidade da escuta. O versículo 17 complementa isso de um jeito brilhante. O primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão, até que venha o outro e o examine. Nossa, isso é um princípio básico de justiça. Total.
A pressa de formar uma opinião com metade da história não é só tolice, é a raiz de muito julgamento errado. A sabedoria aqui é a paciência para suspender o julgamento, buscar o outro lado e só então formar uma conclusão. É o oposto do tolo. Faz todo sentido. E essa ideia de proteção, de onde as pessoas buscam segurança? O capítulo tem uma opinião bem forte sobre isso, especialmente quando o assunto é dinheiro. Existe um contraste aqui que é gritante. Um contraste fundamental. De um lado, no versículo 10, a gente tem a declaração: torre forte é o nome do Senhor. Para ela corre o justo e está seguro. A imagem aqui, segundo os comentaristas, é de um refúgio militar impenetrável, sabe? Uhum. A segurança do justo não vem dele mesmo, mas de algo externo, confiável, imutável. É uma segurança que se busca ativamente. Correndo para ela. Exato, correndo para ela. E aí, logo em seguida, no versículo 11, vem a alternativa. Os bens do rico são a sua cidade fortificada e, como uma muralha alta na sua imaginação. Sabe, essa frase final, na sua imaginação, me soou quase irônica. E é mesmo. Essa observação é a chave do provérbio. A palavra imaginação aqui é crucial. Né? As notas de estudo enfatizam que o texto está expondo uma ilusão. A riqueza pode sim construir muros, comprar influência, mas a sensação de segurança absoluta que ela dá é uma construção mental. É uma muralha que existe na mente do rico, mas que pode ruir a qualquer momento. Entendi. O provérbio não diz que dinheiro é inútil, mas alerta que, como fonte final de confiança, ele é uma fortaleza de areia. E essa confiança na própria fortaleza de areia leva direto para o versículo 12. Antes da ruína, o coração do homem se eleva, mas a humildade precede a honra. Como as fontes conectam essa segurança imaginária com o orgulho? A conexão é direta. Quando alguém acredita que sua segurança vem só da sua capacidade, dos seus recursos, o resultado natural é o orgulho, a soberba. A pessoa se sente autossuficiente. Invulnerável. Isso, invulnerável. E esse orgulho, segundo a lógica de Provérbios, cega a pessoa para os seus pontos fracos. E essa cegueira é que leva à ruína. Em contrapartida, a humildade é reconhecer a realidade, que somos limitados. E é esse reconhecimento que abre a porta para a verdadeira segurança e, aí sim, para a honra. E esse orgulho, essa soberba, não se manifesta só na relação com o dinheiro, né? É nos relacionamentos que a gente vê o estrago. Fiquei impressionada com a dureza do versículo 19. É mais difícil reconquistar um irmão ofendido do que uma cidade forte. Puxa, isso soa tão pessimista. Realista. E a imagem é poderosa. Os comentários ressaltam a profundidade psicológica disso. Por que um irmão, alguém tão próximo? Por que a ofensa de quem a gente ama e confia corta mais fundo? Verdade. As barreiras que se levantam não são físicas, são emocionais. Ressentimento, mágoa, orgulho ferido. São como as trancas de uma fortaleza. É um alerta gravíssimo, sabe? Pense 10 vezes antes de ferir alguém próximo, porque o caminho de volta pode ser quase impossível. É um alerta para a gente ter mais cuidado. Mas, felizmente, nem tudo são muros e trancas. O capítulo também fala de pontes. O versículo 24 faz uma distinção interessante, né? Diz que quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado do que um irmão. A diferença é qualidade versus quantidade. As notas explicam que esses muitos amigos podem ser companheiros superficiais de conveniência. Uhum. Ter um círculo social grande pode dar uma ilusão de popularidade, mas na hora da crise, essas amizades podem se mostrar frágeis. Em contraste, o amigo mais apegado é a lealdade incondicional, uma amizade forjada no caráter, não na conveniência. E depois de tanta conversa sobre briga, o capítulo dá uma nota de esperança sobre construir algo bom, falando do casamento, no versículo 22. Quem acha uma esposa encontra o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Exato, é uma afirmação muito positiva. Encontrar uma parceira, um parceiro de vida, é apresentado não como sorte, mas como um presente, um favor divino. Num capítulo cheio de alertas sobre o que pode dar errado, esse versículo brilha. Ok, então vamos juntar tudo isso. Voltando à nossa pergunta lá do início.
Como essa sabedoria toda se conecta com a nossa vida hoje? Qual é o fio condutor? O fio condutor que amarra o capítulo inteiro é uma pergunta que não está escrita, mas está lá. Onde você busca a sua estabilidade? Boa. O capítulo nos apresenta tipo um cardápio de fontes falsas e uma fonte verdadeira. A fonte falsa é sempre o eu. A estabilidade vem das minhas opiniões como tolo. Certo. Vem dos meus bens, a muralha na minha imaginação. Vem do meu isolamento, como diz o primeiro versículo. Em contraste, a fonte verdadeira de estabilidade está sempre fora da gente. Ela vem do ato de ouvir o outro. Vem da humildade, vem de construir relacionamentos leais e, no fim, vem de correr para uma torre forte que não fomos nós que construímos, sabe? Sim. Provérbios 18 força a gente a fazer uma auditoria na vida e perguntar: a arquitetura da minha vida está construída sobre a areia da minha autossuficiência ou sobre a rocha da sabedoria que vem de fora? É um convite à autoavaliação sobre essa arquitetura da nossa vida. Uma análise de onde estão as nossas fundações de verdade. É incrivelmente prático. E para encerrar, um pensamento para reflexão. O capítulo 18 começa com uma advertência muito séria contra quem se isola para buscar o próprio interesse, né? Dizendo que essa pessoa se opõe a toda sabedoria. Exato. Diante de tudo que a gente analisou sobre o poder das palavras, o perigo do orgulho e a importância de ouvir, a pergunta que fica é: será que o ato de verdadeiramente ouvir os outros com empatia, ouvir o conselho sábio, ouvir antes de julgar, não seria o antídoto perfeito para o isolamento, a insensatez e a ruína descritos ao longo de todo este capítulo? Que Deus abençoe a todos.